O céu é algo que intriga os seres humanos desde que eles conseguiram olhar para cima. Você provavelmente, em algum momento da tua vida, já se perguntou por que o céu é azul ou por que o pôr do sol estava avermelhado. Parecem perguntas meio bobas, mas muito pelo contrário. São perguntas muito interessantes que quase todo mundo já se fez, mas grande parte não sabe responder. Tendo em vista tudo isso, a gente vai tentar trazer uma resposta para essas perguntas simples, mas que tem muita ciência por trás. Hoje em dia, se tornou uma coisa rara encontrar pesquisas científicas em sua forma mais pura. A ciência, em essência, pode ser classificada de duas diferentes maneiras: a ciência aplicada e a ciência básica pura. A ciência aplicada busca expandir os conhecimentos direcionados a diferentes áreas, visando sempre uma solução para problemas práticos. E a ciência básica pura é o desenvolvimento da ciência pela pesquisa, que busca unicamente a ampliação do conhecimento sem necessariamente obter benefícios aplicáveis. Basicamente, a pesquisa pura, que pode também ser chamada de pesquisa pela curiosidade, trata do desejo de entender, sem necessariamente trazer algum retorno aplicável ou rentável. E é isso que fazia o pesquisador John Tyndall no século XIX. John Tyndall era um físico e pesquisador que, ao tentar responder essa pergunta de por que o céu era azul, propôs o experimento chamado O Céu em uma Caixa. Esse experimento consistia em um tubo de vidro e uma luz branca passando pelo meio desse tubo, simulando a luz solar passando pela atmosfera. E aqui cabe uma observação. De fato, a luz solar é mesmo branca, porque ela contém todo o espectro da luz visível, e isso pode ser demonstrado facilmente pela decomposição de um feixe de luz solar por um prisma, como fez o famoso físico Isaac Newton, ou como nós mesmos podemos observar na formação de um arco-íris. Tyndall então começou a encher o tubo com fumaça gradativamente, e conforme a fumaça preenchia o tubo, ela adquiria uma coloração azulada de um lado e avermelhada de outro. Com esse experimento, ele conseguiu demonstrar o fenômeno que ocorre na atmosfera terrestre, porém, ele não conseguiu explicar completamente o motivo disso acontecer. E para a gente tentar explicar o que John Tyndall não explicou, a gente precisa entender primeiro o conceito de espalhamento da luz. O espalhamento da luz é um fenômeno pelo qual a luz incide uma partícula e essa partícula reemite a luz em direções desconhecidas e com intensidades diferentes em certas direções. A intensidade dessa luz espalhada depende da proporção entre o tamanho da partícula e o comprimento de onda da luz que incidiu nelas. Dessa forma, existem três tipos de espalhamento para a luz: o espalhamento de Rayleigh, ou molecular, para partículas muito menores que o comprimento de onda da luz; o espalhamento Mie, para partículas com um tamanho comparado ao comprimento de onda da luz; e o espalhamento não seletivo, para partículas muito maiores que o comprimento de onda da luz. O espalhamento de Rayleigh possui esse nome devido ao matemático e físico britânico John William Strutt, também conhecido como Lord Rayleigh. Uma curiosidade é que John, juntamente com o químico inglês Sir William Ramsay, ganharam o Prêmio Nobel de Física no ano de 1904 pela descoberta do gás argônio, e provaram de uma vez por todas que químicos também podem ganhar prêmios importantes. Enfim, o espalhamento Rayleigh acontece, como já dito, quando a luz encontra uma partícula com um diâmetro muito menor que o comprimento de onda da luz que incidiu nelas. Nesse caso, o espalhamento da luz é inversamente proporcional à quarta potência do seu comprimento e possui uma intensidade um pouco maior na direção da luz incidente. Ou seja, a luz com comprimento de onda menor é muito mais espalhada que aquela com comprimento de onda maior. Por exemplo, a luz branca, que ao sofrer esse espalhamento terá sua componente de luz azul muito mais espalhada que a componente de luz vermelha. Então, a luz espalhada sai mais azulada para os lados e, por ter perdido parte da sua componente azul, sairá mais amarelada na direção da luz incidente, tanto para frente quanto para trás. Dessa forma, como nossa atmosfera possui partículas com tamanho muito menor que o comprimento de onda da luz incidente, como é o caso das moléculas de nitrogênio e oxigênio que compõem a nossa atmosfera,
O espalhamento gerado é do tipo Rayleigh, e por isso nós observamos o Sol mais amarelado e em volta dele o céu azulado. Outro fator importante é que quanto maior for o percurso da luz, mais partículas existirão no caminho e mais espalhamento vai ocorrer. Ou seja, a luz será muito mais espalhada e ficará mais avermelhada. E é exatamente isso que ocorre ao entardecer, quando a luz do Sol percorre o maior caminho na atmosfera para chegar até nós. Então, a componente da luz do Sol que está na faixa do azul, com comprimento de aproximadamente 450 nanômetros, é espalhada com intensidade cerca de 3,2 vezes maior que a luz vermelha, que tem um comprimento de onda de cerca de 600 nanômetros. Lembrando que nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros, ou seja, 1 dividido por 1 bilhão. Dessa forma, o que resta para nós é aquela bela coloração avermelhada que enxergamos no pôr do sol. Entretanto, o espalhamento Rayleigh não é o único fenômeno de avermelhamento do céu. O espalhamento Mie também tem grande importância. O espalhamento Mie tem esse nome devido ao físico alemão Gustav Adolf Theodor Wilhelm Ludwig Mie. Nesse espalhamento, acontece o mesmo processo, porém para moléculas ou partículas com tamanho próximo ao do comprimento de onda da luz incidente. Mas nesse caso, a luz é espalhada de forma mais fraca que no espalhamento molecular. Porém, a intensidade é muito maior na direção e sentido da luz incidente. Ou seja, a luz que sai para os lados quase não é vista, enquanto a luz que sai na direção e sentido da luz incidente, ou seja, para frente, apesar de ser menos avermelhada que aquela devido ao espalhamento molecular, é mais intensa. Então, esse espalhamento acontece quando, por exemplo, fazem muitos dias que não chove. Ou seja, o clima está seco e tem muita poeira no ar. Se essa poeira tiver um tamanho próximo ao do comprimento de onda da luz, que é o que geralmente acontece, o processo de espalhamento Mie vai ocorrer, gerando um céu avermelhado com uma cor mais intensa que aquela gerada pelo espalhamento de Rayleigh. Bom, a gente já falou do espalhamento Rayleigh e do espalhamento Mie, mas do espalhamento não seletivo. O espalhamento não seletivo ocorre quando as moléculas ou partículas que a luz encontra são muito maiores que o comprimento de onda da luz que incidiu nelas. Nesse espalhamento, não há direções privilegiadas, ou seja, a luz é espalhada para todos os lados com a mesma intensidade, e daí que surge o nome de espalhamento não seletivo. Dessa forma, a luz que chega até a molécula ou partícula é espalhada igualmente, fazendo com que a luz espalhada seja branca. E isso é exatamente o que ocorre com as nuvens. O vapor d'água que forma as nuvens e os nevoeiros espalham todos os comprimentos da luz visível de maneira igual, causando assim sua cor característica. Porém, quando o vapor da água se condensa gerando muitas gotículas de água, a luz já não consegue mais atravessar direito as camadas da nuvem. E a base da nuvem, que é aquela que a gente enxerga, fica um pouco mais escura. A gente pode simplesmente fazer uma analogia com o oceano, que quanto mais fundo você vai, mais escuro fica. Mas com isso que a gente viu até o momento, pode surgir a seguinte pergunta: se os comprimentos de onda mais curtos são mais espalhados, por que o céu não é violeta ao invés de azul? De fato, os comprimentos de onda mais curtos do espectro da luz visível têm coloração violeta e, portanto, são mais espalhados. Porém, a luz violeta é espalhada tão intensamente que ela se perde logo nas partes mais altas da atmosfera. Outro ponto é que a nossa visão, ou melhor, o cone azul, que responde tanto ao azul quanto ao violeta, tem uma resposta muito mais intensa ao azul quando comparada à resposta que ele dá para o violeta. E por fim, existe muito menos violeta do que azul no espectro da luz emitida pelo Sol. Em resumo, a atmosfera de um planeta funciona como um filtro que vai espalhando a luz de diferentes maneiras, em diferentes direções e com diferentes intensidades. E essa é a causa das cores observadas no céu e que nos fascina tanto. A ciência é bem mais complexa do que aquela que a gente tenta explicar didaticamente. Em várias situações, os fenômenos que explicamos separadamente ocorrem ao mesmo tempo. Porém, muitas vezes, nós apenas excluímos aqueles fenômenos que têm intensidade muito baixa quando comparadas aos outros que ocorrem ao mesmo tempo. Por exemplo, o céu que nós observamos, que depende de todos os tipos de espalhamento interagindo ao mesmo tempo.
Porém, você não precisa saber todas as variáveis de um fenômeno para entender de maneira até que satisfatória o que está acontecendo. E essa é a beleza da ciência. Cada vez nós podemos nos aprofundar mais em temas que já pareciam resolvidos. E cada vez nós podemos acrescentar mais variáveis, chegando mais próximos da realidade. Obrigado e até a próxima.